Gente, deixa eu cumprimentar o presidente da Investor Inc., Leandro Teles, que está comigo. Nós já conversamos algumas vezes no programa da possibilidade do meu público de você investir fora do país. Ah, mas aí esses dias me perguntaram, Cristina, mas aí a gente está fazendo campanha para investir fora, a gente tem que investir dentro do país da gente. Pode-se investir aqui também, ninguém está pedindo para não investir, mas estamos sugerindo outras opções, não é, Leandro? Com certeza. Boa tarde. Boa tarde, Cris. De investimento em outros lugares, não é? Com certeza, muito rentáveis, muito rentáveis. A última vez que esteve conosco aqui a Érica e também o André, a gente falou um pouquinho, porque comprar um imóvel, nem sempre as pessoas têm todo o dinheiro para comprar esse imóvel, às vezes parte dele tem que ser financiado. Claro. E aí nós conversamos sobre essa questão de documentação, de processo, de agilizar o financiamento junto aos bancos americanos. Vocês fazem tudo isso, né, Leandro? Sim, todo o processo. A Investors, ela não é uma empresa que somente comercializa os imóveis nos Estados Unidos. Nós conduzimos todo o processo, né? E eu acho que isso é muito importante. Então, desde o momento que você escolheu o teu imóvel, nós vamos segurar a mão do cliente e levamos até a entrega das chaves. Desde remeter dinheiro para os Estados Unidos, ele fazer o financiamento imobiliário, que é muito importante, né? A criação de estruturas tributárias nos Estados Unidos também, isso é muito importante, inclusive até a própria mobília do imóvel. E é possível adquirir tanto um imóvel comercial quanto residencial? Sem dúvida, né? Nós temos hoje o perfil do nosso cliente, ele vai de pessoas que compram imóveis para as férias, né? Como também para pessoas que compram imóveis com investimento, com o intuito de ter um retorno, ter uma rentabilidade. Né? Agora, Leandro, em se tratando de adquirir um imóvel lá, a pessoa que adquire, vocês também se incumbem, por exemplo, eu comprei o imóvel, quero fazer a locação desse imóvel lá. Vocês também fazem todo esse... Total, né? A Investors Inc. tem uma empresa chamada Snowbird, que é uma empresa do grupo Investors Inc., que está sediada em Orlando, né? E nós administramos o imóvel, desde cuidar realmente do imóvel, como também colocar inquilinos lá, para que você realmente tenha uma rentabilidade. Bem melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Melhor do que os imóveis aqui. Agora, eu posso comprar um imóvel tanto novo quanto usado? Tanto novo quanto usado. Isso depende muito do perfil. Projeto, por exemplo? Um projeto em construção, né? um empreendimento, por exemplo, em Miami, como o Aya on the Bay, né? E esse que nós estamos apresentando no vídeo. Mostra pra gente esse vídeo aí. Isso aí é o quê? É um empreendimento, é um edifício, em Miami, né? Com vista para a Bahia, um condomínio de alto padrão, ok? Com uma vista maravilhosa, né, para o Porto de Miami, muito próximo de South Beach, como eu falei, muito próximo também de Downtown. Tá? E esse é um empreendimento que vai ficar pronto agora em 2017, tá? Com apartamentos a partir de 90 metros quadrados, ok? Na faixa de $400 mil, né? Que você pode comprar, falando de financiamento, com 50% de entrada, que é pago durante a obra, ok? E esses outros 50% você pode financiar, que é uma parcela aproximadamente de $950 por mês, que é muito Se eu quiser barato. alugar um imóvel desse, eu praticamente pago a parcela do financiamento? Sem dúvida. O valor do aluguel? Com certeza. A maioria dos nossos clientes que compram nos Estados Unidos, ou na cidade como Miami, é exatamente essa. Porque como você não usa, né, você vai lá 2, 3, 4 vezes ao ano, né, por que deixar o imóvel vazio se você pode alugá-lo? Né? Eu acho que isso é o mais importante. Então você compra o teu imóvel com a entrada e ele depois paga as parcelas do financiamento para você, o que é muito mais interessante. Né? Agora, se a gente for falar de Miami é uma cidade... O que atrai as pessoas a adquirirem um imóvel lá? Como uma cidade turística? Sim, a Miami é uma cidade que a prefeitura, né, vem fazendo grandes investimentos, está se criando em Miami uma grande metrópole, né? Em Nova York, por exemplo. Então, estão projetados um investimento de $11 bilhões, né? Entre construções, museus, está sendo construído agora o Skyline, que vai ser o monumento de Miami, que vai representar Miami. Né? Então, é uma estrutura realmente fantástica, investimento em cultura. Mais um ponto turístico, exatamente, que já eu tenho diversos. Né? Praias maravilhosas, né? Restaurantes fantásticos, museus. Né? Clima de Miami. Clima é fantástico. Tropical, ele é muito... sempre você está num clima de festa, né? Sempre que você está em Miami, você está em festa. Então, é esse clima que atrai a maioria dos nossos clientes. É muito... Agora, tanto Miami quanto Orlando, vocês têm oportunidade de negócios residenciais e comerciais, né? Sim, tanto Miami quanto Orlando. A preferência hoje, existe uma certa preferência entre esses dois lugares? Olha só, é bem equilibrado, tá? Orlando mesmo, ela atrai diferente público, né? Quem gosta mais
campos de golfe, né? Quem gosta de parques, é uma cidade mais calma, para quem tem família com crianças, então eles preferem Orlando. O clima é muito né, parecido, também? exatamente, é muito parecido. Mas Orlando é uma das cidades que mais crescem nos Estados Unidos em termos econômicos, em geração de emprego. Né? Hoje, Orlando? A grande Orlando, em média, 3 milhões. Mas o mais importante Orlando recebe anualmente quase 70 milhões de turistas, todos os anos. Quer dizer, o ano inteiro, gente visitando parques. Sem dúvida. Né? E em termos de rentabilidade de investimento imobiliário, isso é o que dá bastante segurança para quem compra. Né? Você tem uma cidade que não é uma cidade que depende da economia local, ela está no mundo todo. Inclusive, nós temos, muito importante, um dos empreendimentos que nós indicamos em Orlando, que é o Encore Club. O Encore Club, ele está numa região muito próxima dos parques, ok? Já seria um condomínio? Já é um condomínio de casas, não apartamentos, né? Com um clubhouse fantástico, com água. Exatamente esse que nós estamos vendo agora no vídeo. Os condomínios lá são gigantes, pelo jeito? São grandes, com uma infraestrutura fantástica, tem restaurantes dentro do condomínio, né? Serviços de hotel, então você pode ter alguém cuidando da tua casa todos os dias, se você precisar que sirvam, né, na tua unidade, então existem os restaurantes dentro que vão poder te atender na tua casa. Essas casas em Orlando, por exemplo, neste condomínio, são com que metragens? Olha só, começa em 250 metros quadrados até 500 metros quadrados, né? Então a gente fala de uma casa aproximadamente de 250 metros quadrados, numa faixa aproximadamente de 360 mil dólares, que você compra com 25%, na casa de 90 mil dólares, né? E uma parcela de 1.300 dólares por mês. E você pode locar esse imóvel, como nós falamos anteriormente, né? Loca esse imóvel e com essa rentabilidade você paga as parcelas, tá? O financiamento, exatamente. E ainda paga todas as despesas. Inclusive, a gente tem uma tabela muito interessante, essa que está mostrando agora. Olha só que interessante. Só para a gente entender, uma casa de férias em Orlando, imagine você tendo isso. É difícil esse sonho para você ou você não havia nem imaginado? Pois comece a imaginar, porque isso pode se tornar realidade sim. Olha só que bacana. Então você pode comprar uma casa, por exemplo, de 6 quartos, que ela aloca por em média 430 dólares uma diária, tá? E você tem o gasto para manutenção desse imóvel de 43 mil dólares por ano, tá? Numa casa de 6 quartos, tá? Já computando a comissão que paga para a imobiliária que vai tomar conta do imóvel, que vai administrar e vai colocar inquilino. Então você tem lá, olha só a matemática, você tem então os custos de 43.162 dólares, tá? Com uma receita de 87.892. Aí eu vou pagar o que eu gastei, que são os meus custos lá. Exatamente, e te sobra 44.730 dólares por ano. Então você vai pagar aproximadamente 18 mil dólares de financiamento, né? E ainda tirado desses 44 mil dólares. Então nós estamos falando de 25, 27 mil dólares de lucro que sobra do teu imóvel após o pagamento do financiamento. Então isso é o que torna o mais interessante, com um investimento de 90 mil dólares somente. Então você compra uma casa de 6 quartos, né? Em Orlando, que se paga, você tem tua casa de férias e com um investimento realmente muito baixo. Né? Gente, dá para pensar, dá para coçar a cabeça e falar, mas por que eu investi aqui mesmo? Talvez porque você não soubesse que existe uma empresa especializada em cuidar, viabilizar, transformar aquela coisa de, é muito difícil, é muita documentação. Eles cuidam de tudo. Você tem uma equipe para isso, não é, Leandro? Exatamente. A equipe, ela cuida de todas as fases do processo. Isso que é interessante. Você não tem... quando você decide a comprar um imóvel nos Estados Unidos, você não tem que se preocupar, eu não sei como procede, eu não sei como faço para mandar recursos. Imagina, eu não sei nem falar inglês. Eu não sei, depois que eu comprar, e como que vai administrar, como que eu vou conseguir uma rentabilidade dessa, né? Onde eu consigo um inquilino. Então, o papel principal da Investors é conduzir isso, não é simplesmente indicar para você, fala com tal empresa, fala com tal empresa. Não, nossa equipe administra para você. Então, estresse zero. E no Brasil todo, Investor? Nós temos escritório em Maringá, escritórios em São Paulo, né? E a matriz em Orlando. Em Orlando. Exatamente. Agora, eu gostaria realmente de que você, né, que está assistindo o programa, por curiosidade, sentasse um pouquinho lá com a equipe do Leandro, não é? Com a equipe toda, não somente com ele também, mas para que você possa entender e, sobretudo, fazer essas contas dessa tabela que você acabou de nos mostrar aí. Sim. Porque se a gente for comparar um imóvel aqui, vamos imaginar no Rio de Janeiro, um imóvel de uma cidade que é muito visitada, e nós estamos falando, vamos Ipanema e Orlando, né? Em termos de visitação, acho que as duas meio que... Orlando ainda ganha, né? Muito. Mas vamos deixar assim, Orlando e Ipanema. Sim. Uma casa em Orlando
qual seria o preço em Ipanema? Só para o meu público ter ideia de que realmente vale a pena. Sim, você imagina que, até o mesmo quando você fala Orlando, você fala em Miami, né? Imagina a localização que está o Area on the Bay, o Area aqui primeiro. Aquele apartamento, edifício, né? Exatamente, por $400 mil. A gente está falando em média 1.350... $1.350.000, né? Um apartamento igual em Ipanema, nós estamos falando em 4 milhões acima. Com o alto padrão que o Area oferece. Com a mesma vista, né? Sem dúvida, com a mesma vista. Então, se você comparar com o mercado nacional, Cristina, há uma diferença muito grande. Né? Além do que nós estamos falando de uma 30% cidade... 30% chega, Leandro? Aí um pouco mais. Né? Agora, me fala uma coisa, nós estamos falando, e você mostrou alguns imóveis até num valor superior, existem para todo tipo de repente eu quero investir não tanto, mas eu quero começar numa casa menor, por exemplo. Vocês têm opções variadas, com certeza. Como nós trabalhamos com imóveis em todo o mercado imobiliário americano, em todo o perfil de imóvel, né, tem algumas opções que é o investimento para a construção de casas para americanos. O americano hoje ele voltou a ter crédito, então ele pode comprar o imóvel dele financiado. Então, para investidores que não quero minha casa de férias, eu não uso tanto, né, mas gostaria de participar desse mercado, investir nesse mercado. Então, a construção de casas populares para americano é uma ótima opção. Peraí, mas quando a gente fala em casa popular, a gente tem uma ideia dessas nossas aqui, por favor, se explica. Tá bom. A casa popular do americano, nós estamos falando de um imóvel de 180 metros quadrados, né? Espera que eu preciso rir. Eu lembro que o papai comprou uma casa, 27 metros quadrados, a casa popular aqui. Vocês têm em mente isso também? Os avós, alguém? 29 metros, né? A casa popular do americano é quanto? Tem 180 metros esse projeto nosso. É uma casa básica, né? Ela tem 3 quartos, né? E 2 banheiros, sendo uma suíte, né? Garagem. Numa cidade, esse projeto nosso está na cidade de Northport, que é próximo a Tampa, Sarasota, que é no Golfo do México, né? Muito próximo da praia, você está a 15 minutos da praia, né? Então muito bem localizada, ok? E o que é interessante desse investimento, Cristina? O nosso investidor, ele entra e sai em um ano. O que é eu entrar e sair em um ano? Então, entender. Nós vamos adquirir o terreno nesse local em Northport, ok? E nós então vamos iniciar a construção da casa. O projeto de construção ele demora mais ou menos 7 meses. Esse é o tempo total? Para a construção de uma unidade. Então, em 7 meses a casa está pronta e daí nós colocamos essa casa à venda. Tá? Então, pelo nosso histórico, a casa não fica mais que 12 meses no mercado, entre construção e venda. Uau! 7 meses construindo, mas... 5 meses apenas para vender. Porque nós já oferecemos todo o pacote para o americano, a construção da casa para ele, já o financiamento, né, já aprova o crédito durante a obra, então fica muito mais tranquilo para que a venda seja rápido. Então, o que acontece para o investidor? Então, o investidor ele vai pagando a obra, né, durante a construção, durante esses 7 meses, ok? E após esse momento a casa ficou pronta, então nós colocamos ela à venda. O investimento, $130 mil, já incluindo o preço do terreno. Né? Essa obra que nós estamos vendo aí é uma casa, como eu disse, de 180 metros quadrados. Popular, né? Casa popular, que o investidor gasta 130 mil e nós comercializamos ela por $170 mil. Né? Então, dentro de um ano, o investidor tem um retorno de 25% do capital investido. Né? E em um ano você entra e sai do... A gente até queria conversar mais, o tempo aqui está me falando, Cristina, chega de conversar, porque a gente se sente tão entusiasmado a conhecer um pouquinho mais outras formas sérias, né, de também ganhar dinheiro, de investir numa coisa bacana como essa. Leandro, eu gostaria que você viesse na próxima semana até te falar dos casos das pessoas que fizeram suas compras, será um prazer. Adquiriram seus imóveis, tanto em Miami quanto Orlando. É muito bom isso. E é bom saber que tem muitos maringaenses e a região também se interessando. Sem dúvida. Esse 0800 é onde vocês estão, que faz toda a assessoria, tem um escritório em Maringá, tem em São Paulo também, e o Leandro Teles é o presidente aqui. Obrigado, Cristina. Seja bem-vindo mais uma vez, sempre. Muito obrigado. Tá bom? Tá bom.